Interferência. Olá, meu nome é Jorge Junek, mas isso você já sabia. Você pode entrar em contato pelo interferenciaagora@gmail.com, enviar seu comentário ou sugestão. Você também encontra o Interferência no Facebook, contudo, só pelo aplicativo Acumuladores de Podcast, e assinando você também receberá o Reto e Direto, outro trabalho em podcast bem curto, reto e direto ao ponto. E fica a proposta de convidar mais alguém para conhecer o podcast. Se não o meu, outros ainda melhores. Existe um mundo de podcast a ser explorado. Este é um podcast sobre os porquês de algumas coisas que vivemos e assistimos em relação às mudanças e às dificuldades de pessoas mais velhas para com esta mesma mudança. Estou falando da tecnologia. Hoje, principalmente os jovens, têm pais e avós com dificuldades para lidar com as televisões, computadores e telefones celulares. Acontece que isto é uma coisa extremamente comum e inteligível, mas que muitos, por não saberem os porquês, acabam julgando ao invés de querer entender os motivos. Uma coisa é julgar pelas dificuldades, outra é entender por que elas existem. Aqui quero que você entenda de onde vêm estas dificuldades. Julgar vai ficar por sua conta. Eu vou utilizar o caminho da evolução da engenharia, que é baseado na nossa necessidade, para tentar explicar estes fatos. Controles remotos e terremotos emocionais. Eu não sou um velho de cabeça branca. Também não sou um adolescente de espinha na cara. Sou o cara no meio do caminho. Sou a geração que aproximadamente aos 20 anos de idade assistiu e viveu a montagem de toda a estrutura que nos fez chegar à conectividade que existe hoje. O começo da internet, celulares, computadores de mesa, notebooks, TVs a cabo, Wi-Fi. Ao conviver com meus alunos, comecei a enxergar que eles não entendiam nada. Ops, calma lá. Eles entendiam tudo. Tudo de como utilizar a tecnologia, mas nada da história da tecnologia e como ela mudou o mundo. Muito menos os porquês. A história que há por trás de tudo isso. Estudando como se deu a evolução do sistema de produção, e eu não vou falar de sistemas produtivos, mas de como eles nos afetaram, e nós a eles, comecei a perceber que as brigas de meus pais com os controles remotos, televisões e telefones celulares não eram obra do tempo, mas das mudanças de um mundo em transição. Uma transição veloz demais para a adaptação das gerações anteriores à minha. Imagino que você que me ouve já passou por isso. Ter que ligar a televisão, trocar um canal ou função da televisão, quem sabe destravar um celular para alguém mais velho, seja da família ou não, explicar como funciona isso, aquilo e aí vai. Deixe-me te dizer uma coisa. O mundo mudou muito, mas uma das principais mudanças que ocorreram foi a troca da posição de quem manda. Isto mesmo, de quem manda. Preste atenção. Aquela velha frase que diz, o cliente aqui manda, não é por acaso. É real, acredite. Hoje o cliente manda mesmo. Mas nem sempre foi assim. E é aí que mora o entendimento do que vivemos e das dificuldades que assistimos entre algumas pessoas mais velhas e a tecnologia. Antes de explicar como isso ocorreu, quero dividir a experiência de como isso funciona. Sou professor e sou avaliado todo semestre pelos alunos, queiram os alunos ou não. Entendeu por que estou à mercê dos alunos? Porque o cliente manda. Não entendeu?
Então acompanhe a história. O coordenador do curso entrou na sala e solicitou para que o aluno o acompanhasse. Entendeu? Ainda não? Pararam a aula para perguntar para o aluno o que ele quer. E estão certos em fazer isso. Os alunos estão tão à frente do que é importante que são forçados a responder o que querem sem mesmo saber o que querem. Eles não entenderam seu papel ainda. A maioria dos alunos não sabe o que quer, e se for perguntado sobre o que quer, dirão que é perda de tempo. Isto dá o tamanho da dimensão da transição. Seus pais viveram em uma época onde as empresas não estavam nem aí para eles e o que eles queriam, e não se interessavam pelas suas opiniões, mas apenas pelo poder de compra deles. Uma época onde faltava de tudo, simplesmente porque não existia para comprar, porque o acesso e a oferta eram muito baixos e as possibilidades de escolhas eram mínimas. Resumindo, se comprava o que existia no mercado. As pessoas se adaptavam ao que existia, isto, se conseguissem comprar, pois não havia tanta oferta como existe hoje. Aqui vai o filé da explicação. Atenção! As empresas um dia tiveram suas capacidades de produção abaixo da capacidade de compra. Olha só. O fato é que as empresas não conseguiam atender a tudo que lhes era solicitado em termos de bens e serviços. Desta forma, e então, faziam algo que era mais interessante a elas do que aos clientes e seus interesses. Assim, as empresas não estavam, se posso dizer, muito preocupados com os clientes e suas necessidades ou opiniões. E não podia ser diferente, pois para que se preocupar com a opinião do cliente se havia um número imenso de pessoas com poder de compra se debatendo para adquirir um dos raros bens e serviços que se podia comprar, fosse o que fosse, na qualidade que fosse. Aí está a explicação. Os produtos não eram elaborados. Esta geração cresceu com bens e serviços muito simples. As regras eram ditadas pelas empresas e não pelas necessidades e preferências dos clientes. Entenda que isso é de uma profundidade incrível. Algumas empresas ditavam como o produto e serviço seria e todos seguiam confortáveis comprando em um mundo com baixa variedade de bens e serviços. É por isso que seu pai tem dificuldades com os controles remotos da TV, DVD, CD, Blu-ray, home theater, TV a cabo, só para falar em entretenimento em áudio e vídeo. De um determinado tempo para cá, as empresas passaram a ter foco no cliente por conta da inversão das capacidades produtivas e de compra. As capacidades de produção se tornaram maior que a capacidade de compra do cliente. Ou seja, as empresas produziam mais do que era possível ser comprado. Então, para resolver esta questão, as empresas se especializaram de forma absoluta. Focaram no cliente e começaram a se perguntar aos clientes o que queriam ou gostariam de comprar. Isto para não perder o mercado comprador, o cliente, e assim justificar suas produções. Caso contrário, sumiriam do mapa. Assim, a engenharia se voltou para dentro das fábricas para atender os clientes e a variedade explodiu, e junto o acesso a produtos e serviços dos mais diversos possíveis. A partir deste momento, o cliente passou a ser o foco da engenharia e tudo o que ele desejasse seria feito. A engenharia parou de cuidar apenas de produzir, mas do que produzir para agradar o cliente. Já notou que tudo é personalizável hoje em dia? O cliente manda. Mas qual é a vontade do cliente? Lembra da história do aluno? Se dirijam a uma loja de celulares das grandes, irão entender o que o cliente quer.
Se dirige a uma loja de computadores, acessórios de tecnologia e irão entender por que pessoas mais velhas como seu pai, tio ou avô têm dificuldades com o controle remoto e fazem verdadeiros terremotos por conta da tecnologia e modernidade. Esta mudança de foco da engenharia para o cliente criou possibilidades que não existiam no mercado e agora estão lá, do dia para a noite, e cobra o preço da adaptação dos usuários. Pior, cobrando de alguns deles o que eles nunca pediram ou que nunca foi lhes oferecido quando podiam e queriam desfrutar da modernidade. Seus pais, tios e avós. Entenda também que foram estes senhores e senhoras de meia idade e idade avançada que nos deram a maravilhosa possibilidade da variedade de produtos e serviços que nos espera nas lojas, independente de onde trabalharam. Portanto, nesse Natal e em todos os outros natais que vierem, troque de canal e os ajude como forma de agradecimento e reverência por tudo o que temos em termos de tecnologia. Não desfrutaríamos de tais serviços sem o trabalho e esforço destes senhores e senhoras que hoje se defrontam com os controles remotos. Amanhã pode ser você a ser atropelado por algo que ainda não estamos enxergando como mudança. E vai acontecer. Pode apostar. Este é o primeiro ano deste podcast que resolvi chamar de Interferência. Ainda estou procurando os melhores caminhos para deixar minhas mensagens para vocês. Mas agora eu queria mesmo deixar meus sinceros desejos de um Feliz Natal, um próspero Ano Novo a todos vocês e seus familiares. É um prazer falar com vocês. Boas festas, curtam suas famílias e até a próxima. Interferência.